que Deus está a chamar muita gente ao reino dele e está a fazer algo diferente daquilo que temos experimentado até agora, e ele tem um propósito incrível nesse meio, nosso meio. Portanto, mais uma vez, hoje sentimos isto e achamos que vamos ver esta onda de bênção entrar, crescer cada vez mais e inundar muito mais território para o reino do Senhor. E nós temos o privilégio e temos esta oportunidade de fazer algo para Deus. Estamos a chegar ao fim deste tempo de oração, esses 21 dias, e temos sentido Deus a agir dentro de nós, de uma forma de preparar nossa mente para aquilo que há de vir. Mas também acho que estamos a entrar numa outra estação, num outro período, um período em que, pronto, nós temos de levantar a nossa voz, temos de comunicar este Evangelho aos que estão fora, de ser mais ativo neste reino, para ser trabalhadores, embaixadores de Cristo na comunidade. Então nós queremos ver, a partir de agora, esta onda de bênção entrar e encher esta sala. Temos hoje cadeiras vazias, mas nós queremos que cada cadeira aqui esteja cheia de alguém que Deus toca. Então vamos não só orar por esta fidelidade, vamos trabalhar, vamos bater a mão, vamos dizer assim: eis-me aqui, Senhor, para fazer algo para o teu reino. Lembra-se que, pronto, na segunda-feira à noite, amanhã à noite, temos o nosso tempo de oração com a Ana e Alfredo, mas também na quarta-feira à noite, que é o último dia desse período de jejum e oração, vamos celebrar a ceia do Senhor online, mas também queremos, no tempo de oração, orar por cada um de uma forma pessoal. Então, fica atento. Na quarta-feira à noite, nós queremos nos dedicar ao Senhor e dedicar esse povo que nos deu ao Senhor, e queremos ser instrumentos na mão dele para aquilo que ele pretender. Amém? Amém. Ok. Hoje, portanto, eu vou falar um pouco, não por muito tempo, mas pronto, quero transmitir uma mensagem sobre o assunto de gratidão. A gratidão que inspira a nossa vida a ser uma oferta suave ao Senhor. Deus quer que a nossa vida seja uma vida de louvor. E louvor começa quando nós entendemos quem Deus é e nosso coração se enche com gratidão por aquilo que Ele tem feito para nós. Quando chegamos à primavera, cada ano, uma das flores que eu mais gosto é esta aqui. Portanto, encanta nosso jardim lá em casa, e portanto é uma flor que eu gosto e aprecio, mas tem uma história engraçada. Sabem de onde vem este nome, Narciso? Narciso. Portanto, segundo os mitos da religião, ou, portanto, a mitologia e as lendas da Grécia, existe uma história sobre alguém que, pronto, nasceu. E dizem que, pronto, os deuses falsos, mas deuses falaram com esta pessoa e a família dizendo: tu vais ser uma pessoa, esse bebê vai ser uma pessoa muito linda, muito bonita, e portanto, desde que nunca completasse a sua própria imagem no espelho, tudo vai ficar bem. Então o bebê nasceu, e esse senhor chamado Narciso cresceu, desenvolveu-se. E depois, cada vez mais, ele olhou e pensou: mas eu sou bonito. E ele tinha um espírito orgulhoso. E ele começou a ficar arrogante. E passava dias olhando os espelhos. E houve ao pé da casa uma lagoa onde ele ia. E portanto lá passava horas olhando para a água, contemplando a sua figura tão bonita. Por fim, foi assim que ele morreu. E dizem que, segundo a lenda, o Narciso cresceu neste lugar. A palavra significa auto-admirador. Alguém que só consegue ver si próprio. É por isto que a flor é bonita, não é? Mas a flor não se abre por cima, não por fora, mas olha por si próprio.
E no nosso mundo de hoje, encontramos que esse espírito dessa flor está bem vivo, está bem visível em todo lado. Encontramos pessoas que não olham para cima para Deus, nem olham para fora, mas têm o olhar virado para si. E parece que o centro do mundo delas é si próprio. Admiram que são, admiram que têm feito e tornam-se pessoas narcisistas. Pessoas que não conseguem ver o bem no outro, só querem, portanto, estabelecer o seu próprio direito na vida. A vida cristã é uma vida completamente diferente desta. Quando Deus entra na nossa vida, Ele muda a nossa perspectiva da vida. Ele quer que nós olhemos para cima, para Ele, para contemplar a bondade que Ele dispensa diariamente sobre a nossa vida. Ele quer que nós olhemos para fora, para ver o mundo que Ele criou, as pessoas que habitam no planeta Terra. E temos um amor que Ele nos dá para amar e encorajar e abençoar essas pessoas. Ele nunca quer que nenhum crente transmita essa imagem de auto-admirador. Olhamos só para nós, que nós somos e ficamos o centro do nosso pensar e do nosso agir. O centro pertence a Deus. Nosso coração deve e tem de pertencer a Deus, que deu-nos visão de viver. E quando colocamos, portanto, Deus no centro da nossa vida, descobrimos que em nós nasce o espírito de gratidão. Quando olhamos somente para nós, ficamos ingratos, porque nunca nos encontramos satisfação em lado nenhum. Só encontramos satisfação na pessoa de Cristo Jesus. Gratidão é uma das grandes marcas da vida cristã. A capacidade de dizer constantemente obrigado, Senhor, obrigado, amigo, é uma forma de olhar para a vida. E, portanto, levanta o nosso olhar além de nós próprios. É interessante que quando a Bíblia fala sobre oração, há duas coisas importantes na nossa vida de oração. É o valor das súplicas e também o valor da ação de graça. As duas coisas combinam para ter uma vida espiritual mais equilibrada. Se nós só temos súplicas para oferecer a Deus, vamos perder muita coisa. Vamos olhar somente para nós e esquecer que, Deus quer que a nossa mente comece a apreciar o que Ele faz. Súplicas, portanto, é uma declaração da nossa dependência em Deus. Ações de graça é a forma de louvar o Senhor por tudo que Ele representa para nós e tudo que Ele faz na nossa vida. Quando oramos, temos de incluir esses dois ingredientes essenciais. Não só pedir. E há muita gente que passa a vida pedindo e nunca param para dizer obrigado, Senhor. O mais que dizemos e aprendemos a ser gratos como crentes, vai descobrir que temos menos pedidos a pedir. Porque Deus abre a mão cada vez mais. Então, interessante, em Filipenses, Paulo disse, não estejais inquietos por coisa alguma. Se está preocupado, há uma solução. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Aqui ele combina as duas coisas. Se quer resolver o problema da ansiedade, há uma fórmula muito simples. Pedir e dar graças. Pedir e louvar. Essa deve ser a marca de cada crente. Há muita gente que pensa que Deus é um tipo de máquina de prendas. Em que nós vamos lá à máquina, colocamos uma moeda e o mais que nós pedimos, o mais que Ele dá. Não é? Vamos pedir favores da parte de Deus. É tipo de Pai Natal. Vamos
Daqui a pouco avançar para Natal e a criança começa a escrever notas para o Pai Natal, não é? Então ele manda a nota para lá, Senhor Pai Natal, eu quero brincar uma coisa este Natal. Então, quando chegar janeiro, onde está o Pai Natal? Já fugiu, já foi para a terra dele e, portanto, a pessoa fica com a prenda. Então, há muita gente que gosta da prenda que é recebida e esquece a pessoa que abençoou. Não é assim com Deus? Que muitas vezes nós pedimos e Deus dá e nunca regressamos por dizer, Senhor, obrigado. E por toda parte descobrimos que há muita gente que podemos descrever como pessoas ingratas, que não têm gratidão, não têm louvor no seu espírito. É interessante que a Bíblia fala sobre os últimos tempos, os tempos antes da vinda de Cristo. E em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 e 4, temos uma observação da parte de Paulo sobre os últimos tempos. E é incrível como ele descreve o nosso tempo. Ele diz, escuta isto, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediência, pais e mães, ingratos, profanos, nem sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que os amigos de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficiência dele. Parece o nosso mundo, não é? Todos os dias nós vemos isto. Pessoas ingratas, mas amantes de si próprio. Pessoas que não têm amor para com os bons. Parece que são as marcas do mundo em que nós hoje vivemos. Mas nunca deve ser a marca da igreja. Nunca deve ser a marca do crente. Temos outra forma de estar. O mundo pode viver isto. Nós temos o Espírito de nós que cultiva outra forma de estar na vida, outra forma de olhar para a vida e olhar para os outros. Em Lucas capítulo 17, verso 11 e 17, vamos ler o texto que é a base daquilo que eu vou dizer. É uma história interessante que apresenta esta verdade de gratidão. Lucas 17 diz isto. E aconteceu que, indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e de Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Repara a palavra, pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e esse era samaritano. E respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É uma história reveladora, não é? Que revela, portanto, as duas coisas. Alguém que vive com ingratidão e o outro é samaritano que voltou e demonstrou esse espírito de gratidão. Então, uma boa lição quando lemos a Bíblia é fazer a pergunta, onde está Jesus? Onde está Deus nesse relato? Às vezes pensamos que aqui nessa história, a história concentra-se nos 10 leprosos e esse que voltou. Mas temos de entender que, pronto, o foco de atenção não é sobre os homens, mas sobre Jesus. Começa com Ele, termina com Ele. Então, o que diz a Bíblia sobre aquilo que Jesus fez nessa história? Diz que ele ia em viagem até Jerusalém. Ele tinha essa intenção. Eu preciso estar na cidade santa.
Então ele juntou os discípulos e ia para lá. Mas no meio caminho ele parou. E ele pensou, há uma poblação aqui, eu vou entrar. Eu vou para lá. Os discípulos olhavam pensando, mas o que ele está a pensar? Por que nós paramos aqui? Estamos entre o território judaico e também o território dos samaritanos. Então por que ele para aqui? Mas sabe uma coisa? Ele sabia que ia fazer. Ele sabia que precisava de passar por aquele terreno porque ele viu lá 10 homens que precisavam de um toque divino. Então, antes que os 10 pensavam sobre Jesus, Jesus já pensava sobre eles. É uma boa lição para nós. E para esse mundo hoje. Há pessoas que pensam que Deus é um Deus afastado de nós, um Deus que não tem interesse na nossa vida. Alguém que, portanto, não entende aquilo que nós sofremos ou vivemos na nossa experiência humana. Mas o Deus que nós temos é um Deus que já entendia há muito tempo como é a nossa vida. Ele conhece nossa história, nossa tristeza, nossa agonia, nossos desejos já são unidos e por isso ele pôs-se ao caminho para encontrar-se com esses homens que não sonhavam até que Jesus poderia resolver o problema que apertou e sufocou a vida deles. É um pensamento incrível, não é? Que tu estavas na mente de Deus antes que tu pensasse em Deus. É um pensamento incrível. Não há ninguém que consegue fazer isto. Antes que tu olhasse para Deus, Deus já olhava para ti. Ele via-te exatamente onde tu estavas, caído, com problemas, sem solução, com portas fechadas. Ele entendeu a sua situação. E ele já colocou alguma coisa na sua mente para estender a mão para ele e ele vem ao teu encontro, como ele fez aqui. Ele veio ao encontro desses 10 homens que estavam numa situação dramática. Alguém que era lepra em Israel, nesse tempo, tinha uma condenação perpétua sobre a vida deles. A lei judaica obrigou que cada um com essa doença tinha de fazer distanciamento social. Ele tinha de fazer quarentena perpétua. Não por um dia, uma semana, 2 semanas, ficar numa casa. Era sair da casa onde ele foi criado e onde ele criou a vida dele com a sua família. E logo que ele tivesse a prova que ele tinha a doença, ele tinha de abandonar a casa, dizer adeus à família, os filhos e a esposa, para nunca mais abraçar o filho, nunca mais beijar a esposa, nunca mais falar com amigos e colegas e ficar isolado e condenado a viver numa comunidade onde toda a gente tinha o mesmo problema. Então ele era alguém rejeitado, abandonado. A comida que ele comia eram os restos que pessoas com alguma bondade chegavam lá, talvez as famílias, chegavam lá a comunidades leprosas e lá deixavam comida de longe. Levantaram a mão, tchau. Não houve conversa. Então, houve essa sensação de isolação, depressão, abandono. E, portanto, todo mundo ficou fechado dentro desse espaço novo que ele não queria, mas não tinha opção. A esperança morreu nesse lugar. Nesse lugar não havia saída. A única saída era a própria morte. E muitos desejavam o fim da vida para escapar todos os sentimentos, toda a agonia de viver assim, rejeitado pelo povo. É interessante que existe outro nível de rejeição nesta história. A Bíblia diz que houve lá também um homem curado, era samaritano. Ele vinha de outra cultura. E ele foi também rejeitado pela comunidade judaica. Então ele tem este nível social de rejeição cultural, em que ele não foi aceito pelos judeus e também foi posto à parte.
Então, temos a doença em si que contaminou o corpo desses homens, mas temos o problema psicológico que, pronto, contaminou e torceu a mente deles. Mas Jesus entendeu tudo o que eles sentiram. Ele pôs-se a caminho para ir ao encontro dos 10, não só do 1, mas dos 10 homens. E temos aqui, portanto, esta ideia. Não sei como que tem sido a sua vida. Não sei aquilo que tu tens sentido. Pode ser que tu fosse posto à parte por muita gente, rejeitado e até abandonado por familiares. Mas tenha coragem, Jesus está a caminho. Ele pode chegar perto. Ele chega mais perto do que qualquer outra pessoa pode chegar. Ele chega ao teu coração para preencher essa falta que tu tens na sua vida. E entretanto, quando Jesus chegou perto, os 10 homens levantaram a voz em coro. Jesus, filho de David, tenha misericórdia de nós. Olha para nós, Jesus. Não sabemos como que conhecemos Jesus, mas certamente só ouviram falar dele. Nunca tiveram uma conversa com ele. Nunca olharam nos olhos dele. Mas com o conhecimento limitado que tiveram, chegaram com esse conhecimento. Jesus, tu tens resposta para a minha vida? Eu não sei muita coisa, diz uma ou outra. Mas sei que Ele pode curar, Ele tem poder, Ele tem autoridade. Então vamos ter com Ele. Vamos lá. Há muita gente que pensa que nós temos de ter um conhecimento sobre a teologia de Jesus e Deus. Temos de entender a Bíblia do princípio até o fim para poder pôr confiança nele. Não, Ele não quer que você estude a Bíblia do princípio até o fim antes de chegar a Jesus. Ele basta só abrir o teu coração a Ele com fé e Ele estende a mão. Depois vais aprender muita coisa, mas é aí que começa. Começa com o conhecimento que Deus te deu e age para fé e vai para frente. Mas temos um problema. Temos uma solução. Jesus curou todos. Ele usou a autoridade divina. Naquele momento, a doença afastou-se de 10 homens. A vida foi completamente transformada. Agora podem olhar para o corpo, sabe? Curado. Pele limpa. E pensavam, vamos para casa. Jesus nos aceitou. Agora vamos para o templo, vamos para casa, vamos para a família e vamos, portanto, mostrar que somos aceitos da comunidade porque a doença passou e foi-se. Podemos imaginar o que eles sentiram? Depois de meses, anos, décadas a serem condenados, sem esperança, sem luz a brilhar, sem alguma porta a abrir, toda a porta que encontraram fechou-se no rosto deles. De repente, podem voltar para casa. Podem abraçar os filhos, beijar a esposa, trabalhar com colegas, conviver nas festas dos judeus todos os dias. Então a vida mudou por completo. Jesus fez isto. Aí encontramos uma história tão triste. Os 10 começaram a correr para casa e um parou. Ele ponderou e pensou, não é justo. Esse 9 pode ir, mas eu preciso de ficar com Jesus. Agora, understand uma coisa. Esse 9 ou 10 clamaram a Jesus de longe e ficaram longe de Jesus e foram ainda mais longe e fugiram para casa. Nunca chegaram perto de Jesus. Tiveram o benefício de ser curados, mas a sua atitude para com Jesus não mudou. Só um teve a transformação da alma e espírito. E ele, reconhecendo que Jesus fez em modificar o destino dele, ele disse, eu preciso voltar. Eu preciso de ficar mais perto de Jesus.
Eu preciso ficar de joelhos perante Ele e com o espírito de louvor oferecer a minha vida a Ele. Graças a Deus por cada coisa que Deus faz por nós. Mas infelizmente, olhamos por lá fora e descobrimos que muita gente abusa a bondade de Deus. Deus demonstra poder e autoridade. E as curas são sinais que Ele tem uma coisa bonita a fazer na sua vida. Mas a cura não é a salvação. A cura de alguém, uma coisa desejada, não é santificação. Pode e deve levar-nos ao ponto de dizer: eis-me aqui, Senhor. Tu és tudo para mim. Eu não quero ser assim. Recebendo a bênção, sem voltar para trás, com espírito grato. Há um tempo atrás, tivemos uma jovem que entrou numa igreja em Portugal. Ela tinha problemas com as pernas e os pés. Chegou ao ponto em que ela ficou de cadeira de rodas. A igreja orava. E um dia, quando o pastor orou, ela levantou-se. Deus manifestou o poder e ela ficou de pé, dançava à frente da igreja. Imagina, uma jovem condenada a viver na cadeira de rodas por toda a vida. Naquele dia houve um louvor na igreja. Olhamos e ficamos: mas foi Deus que demonstrou autoridade e poder. Ela ficou transformada. Como será esta vida hoje? Mas sabe que esta mesma vida hoje não está na igreja? Esta vida hoje é uma vida mundana. Ela recebeu a bênção, a cura divina. Mas não voltou para dar graças. Afastou-se. Hoje vive no mundo. Vive para si próprio. Vive para o mundo. E não vive para Deus. Como que é que pessoas podem ficar tão abençoadas até vir à igreja pedir oração? Interessante que durante esse tempo de quarentena e de Covid-19, muita gente nos liga e diz: irmão, a tua igreja pode orar para mim. Vem falar comigo, pastor, ora para mim, porque estou com uma doença, estou com dificuldades, e pronto, o vírus está em mim. E posso citar nomes de pessoas que ligaram no telefone dizendo: ora para mim. Sabe uma coisa? Deus estendeu a mão. Deus abençoou. Pessoas ficaram fora do hospital. Voltaram para casa. Voltaram para a vida normal. Voltaram para tudo que viviam antes da sua vida. Agora não querem mais com Deus. Irmãos, não é assim? Que muitas vezes verificamos esse espírito de ingratidão para com Deus. Deus abençoa os justos e injustos todos os dias. Elas pensam bênção mais bênção. Pessoas querem uma bênção e vão atrás da bênção, mas não são como os bons do samaritano, que voltou para trás e dizer: mas eu prefiro quem me abençoou. Eu gosto da minha prenda, mas eu quero conviver com quem me deu. Jesus não é como o Pai Natal. Por exemplo, uma criança pode receber a prenda no dia 25 de dezembro e fica encantado com a prenda, vai brincando com a prenda, e o Pai Natal é posto à parte, não é? Não é real, mas pode ela é posto à parte, esquecido porque ele vai embora. Então nenhuma criança vai criar qualquer ligação ou afeição ou relação com o Pai Natal. Mas Jesus vem e Ele diz: eu quero abençoar a tua vida. Eu pretendo abençoar a tua vida. Mas Ele quer que nós, como é Senhor, nós voltemos para trás. Chegamos de joelhos, com o coração aberto, dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado por tua bênção. És-me aqui. Com tudo que tu fizeste na minha vida, a libertação que tenho recebido da parte de Deus, Senhor, és-me aqui. Sem palavras, sem intenções, mas só uma intenção existe na minha mente: eu louvo-te, eu amo-te.
Como aqui, nessa história, este homem fez o que devia. Não pensou em si próprio, mas pensou em Jesus. Meus amigos, olhando para o nosso futuro, a sua vida, muitas vezes gostamos mais das bênçãos que Deus dispensa do que Jesus, que abre a mão dele. Vamos ser um povo grato, um povo que louva o Senhor. Não sejamos com esse 10. Jesus disse aqui nessa história, e onde estão os outros? Tu voltaste para trás, e os outros? É triste, não é? Quando alguém não diz obrigado. Quando você abençoa alguém e esse alguém não volta para trás, dizer, eu aprecio aquilo que você fez. Ficamos com essa mágoa, não é? Eu abri a mão, mas parece que eles fecham o coração e esquecem a bondade que foi praticado. Com Jesus, com Deus, que isto nunca acontece na nossa vida. Que precisamos entender com um olhar aberto, Senhor, foste tu que fez tudo por mim. Eis-me aqui perto de ti, Senhor. Eu quero conviver contigo, estar contigo. Entretanto, Jesus disse ao homem, agora, a tua fé te salvou, agora vai para casa. Deus deu-te uma missão. Ele disse, vai para a tua casa, conta aquilo que eu fiz na sua vida. Então, o espírito de gratidão leva-nos não só a dizer, obrigado Jesus, leva-nos a dizer, eis-me aqui, Senhor. Ele foi para casa de uma forma diferente dos outros. Os outros chegaram a casa com a cura, com a manifestação do poder de Deus, mas faltava algo no coração. Ou algo que este homem tinha. Eles deveriam ter. Ele voltou para casa mais rica. Ele voltou para casa com o corpo curado, mas o espírito restaurado. E não é isso que Ele quer de nós. Por cada bênção que Deus nos dá, vamos levantar a mão. Aleluia, Jesus. Obrigado por tudo que tens feito na minha vida. Mas, Senhor, Ele volta para trás e eu digo, obrigado e obrigado e obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Eu me ajoelho para ti, porque Tu és tudo. Eu quero que Tu sejas o centro da minha vida. Que a minha vida, Senhor, seja uma vida que vive a presença do Senhor. Que o Senhor abençoe a nossa vida. E que nunca haja este espírito, que só olhamos para nós. Vamos olhar para Ele, apreciando cada coisa, e vai descobrir, a sua vida vai ficar livre da ansiedade e preocupação, porque Ele vai providenciar tudo o que você precisa. Então, olha para Ele, confia nele. Senhor, abençoe cada um esta manhã. E nós pedimos, Senhor, que haja em nós uma forma constante, que possamos viver o espírito de gratidão, Senhor. Que esse impulso de louvor bata cada vez mais forte na nossa mente e coração. Que possamos ter olhos somente por Ti, Senhor, e buscar sempre o Teu reino. Andar contigo, com mãos dadas com a Tua vontade. Queremos voltar com a bênção recebida, com o coração cheio, pronta para te servir, pronta para participar, pronta para dizer, eis-me aqui, Senhor, faça a mim o Teu querer. Eu estou contente, estou liberto, estou livre, estou abençoado e quero descobrir cada vez mais bênçãos divinas na minha vida. Eis-me aqui, Senhor, com esse espírito de gratidão. Não quero ser como o mundo ingrato que não olha para Ti. Eu quero ser alguém que brilha para Jesus, que mostra e demonstra a grandeza dele. Então enche a minha vida, Senhor, enche nossas mãos, Senhor, porque essas mãos Te servem, que esta vida Te serve. Abençoe cada um de nós, e nós queremos, Senhor, levantar-te bem alto no nosso meio, e nós pedimos, Senhor, que a nossa vida seja uma vida vivida somente para a Tua honra e a Tua glória. Isto eu peço no Teu nome santo. Amém, Senhor. Amém.